ao canal Jardim da Empatia e hoje vamos conversar sobre sentimentos, afinal esse é um vídeo que eu já estou devendo há um bom tempo, na proposta de fazer alguns vídeos curtos sobre comunicação não violenta. E no último vídeo, então, eu falei sobre necessidades e agora vamos finalmente chegar nos sentimentos e que importância eles têm para a nossa vida e em especial no momento em que eu me proponho a praticar a CNV no meu dia a dia. Então, como você já deve ter percebido, se você não sabe o que é CNV, comunicação não violenta, tem outros vídeos aqui no canal em que eu abordo rapidamente um pouquinho dessas ideias, né, do que é essa forma de comunicação, por que ela está se tornando tão popular ultimamente, o que é uma coisa bem bacana, mas que a gente também precisa divulgar as informações com cuidado, com carinho, para que a gente realmente consiga se conectar com essas ideias. Então, se você não viu os outros vídeos, se você não sabe do que eu tô falando, eu recomendo que você veja. E minha gata vai chorar em alguns momentos, talvez, mas esse é um bom exemplo de sentimento. Afinal, nós, como seres humanos, somos animais e temos muito do nosso comportamento associado às nossas necessidades básicas, como nós vimos, e a linguagem que me aponta se as minhas necessidades estão devidamente sendo supridas ou não, são os sentimentos. E aqui a Fiona, por exemplo, que é esta gatinha aqui que estava fazendo um miado agora há pouco, vocês devem ter ouvido, ela sinaliza que ela tem alguma coisa que ela gostaria que fosse suprida agora. Provavelmente, conhecendo, ela quer a minha atenção agora, ela quer brincar ou alguma coisa desse tipo, porque eu sei que a necessidade dela de comida está muito bem suprida, de água também. Então, Fiona, então ela sinaliza com esses miados, né? Nós humanos somos parecidos em muitas coisas, mas temos algumas camadas de complexidade, afinal o nosso cérebro ele tem camadas diferentes de funcionamento e acabam gerando uma cartela maior de sentimentos. Então, primeiro eu acho que é interessante a gente diferenciar um pouco emoção e sentimento. Emoção, ela se constitui justamente dessas coisas mais básicas e é o que nos faz até mais próximos dos outros animais. Então, a minha gata, por exemplo, a Fiona, ela vai vivenciar emoção de medo, e daí o medo ativa uma reação nela, por exemplo, quando ela se assusta, ela pode pular, pode correr, pode se esconder, e nós humanos somos parecidos nesse ponto. Quando a gente tem uma situação de medo, a gente tem esse instinto ou de fugir, ou de correr, ou de se esconder, ou de paralisar, de certa forma. Então, as emoções, elas são muito básicas. A melhor forma para eu entender quais emoções são as mais básicas está no filme da Pixar, o Divertidamente, que muitos de vocês podem já conhecer, e que ali foi feito, a produção do filme fez uma pesquisa sobre neurociência, sobre psicologia, e ali a gente tem a representação das emoções básicas. Eu vou, ao longo desse vídeo, usar algumas cartas que fazem parte do baralho CNV Ilustrada, para falar um pouquinho com vocês. Então, ali no filme do Divertidamente, a gente tem a figura da alegria, com essa emoção de estar alegre. A gente tem o medo, a gente tem a tristeza, e a gente tem a raiva e o nojo, ou a aversão, né? No filme acabou não entrando uma outra emoção que muitos cientistas colocam, que também é uma emoção básica, que é a surpresa. Não sei bem porque eles optaram por não incluir, talvez pela narrativa do filme não encontraram esse espaço, mas enfim, essas são emoções super primordiais, de certa forma, e que ativam instintos muito básicos. Mas nós, seres humanos, temos algumas coisas que são um pouquinho mais complicadoras, ou não, que entram nesse jogo. Nós temos o nosso córtex pré-frontal, que
modifica muita coisa. A gente tem a questão da subjetividade humana, a gente tem a questão da nossa sociabilidade, das estruturas sociais que a gente vai construindo, e com isso a gente tem também o surgimento de emoções mais complexas, que são meio que juntando esses ingredientes básicos, dessas emoções básicas, e que vão formando essas outras camadas de sentimentos. A CNV coloca uma importância muito grande nos sentimentos e ela diz que não existem sentimentos ruins que eu tenho que descartar da minha vida, que eu tenho que jogar para longe, e não existem sentimentos bons, assim, que eu tenho que estar vivenciando a alegria, por exemplo, o tempo todo. O Divertidamente, aliás, fala muito bem disso. Talvez eu faça um vídeo só sobre essa animação, porque eu adoro ela, é a minha favorita da Pixar. E então a gente não tem esse tipo de classificação na CNV. Fiona! Na CNV, então, o que a gente pode pensar daqui a pouco é que existem sentimentos que são mais confortáveis de se vivenciar, né? A alegria, muitas vezes, é um sentimento mais confortável, a gratidão, a satisfação, o conforto, a segurança, né? São coisas que fazem a gente se sentir bem, né? Que vão, no ponto de vista da neurociência, também vão ali liberar neurotransmissores mais ligados com a experiência do prazer. Por outro lado, a gente tem sentimentos que indicam um desconforto, que nos geram, assim, a sensação de dor, a sensação de incômodo, e esses sentimentos estão muito associados a necessidades que não estão sendo supridas. E aí vem a grande importância dos sentimentos. Eles me sinalizam as necessidades que estão sendo supridas, as necessidades que não estão sendo supridas e direcionam a minha atenção para elas. Vamos ver se assim vai funcionar melhor. Então, a função do sentimento é uma função mensageira, é uma função de apontar o que eu preciso prestar atenção em determinado momento da vida. Mas no dia a dia, né, na nossa cultura, a gente também acostumou muito a colocar os sentimentos um pouco embaixo do tapete, né? Não reconhecer eles e dar a importância que eles merecem. E aí o que a gente tem? A gente tem uma sociedade com altos índices de adoecimento mental, com altos índices de depressão, de ansiedade, que estão muito ligadas a esse não olhar para os sentimentos, não olhar para as necessidades das pessoas, o que a gente pode fazer para, de forma conjunta, cuidar de nós, cuidar das pessoas, seja de mim mesmo, seja das pessoas à minha volta. E aí a gente tem esses processos de desconexão que são bem complexos e acabam gerando muito sofrimento. O sentimento é muito comparável a, por exemplo, no painel de um carro, a gente tem ali vários símbolos que sinalizam, por exemplo, se eu preciso verificar o óleo, verificar e encher o tanque de gasolina, esse tipo de situação. E os sentimentos, eles meio que cumprem com essa função de apontar se o meu tanque está cheio, né? Se o meu tanque estiver cheio na questão da segurança, por exemplo, eu vou me sentir seguro. Mas se meu tanque estiver meio vazio, eu vou me sentir com medo, eu vou me sentir ansioso, eu vou me sentir assustada, né, tensa, enfim, vários sentimentos são possíveis a partir daí. E o Marshall Rosenberg fala muito que a gente precisa expandir o nosso vocabulário de sentimentos. Nesse ponto, é bem interessante o trabalho que a CNV faz de ter várias listas de sentimentos que o pessoal acaba explorando muito um por um. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na ansiedade, que é um sentimento muito presente, que tem uma função importante para a nossa sobrevivência, mas que em níveis muito, muito elevados acaba atrapalhando muito a vida das pessoas. Eu tenho aí esse misto das emoções que vão gerando esses sentimentos um pouco mais complexos, um pouco mais específicos para algumas situações. Por exemplo, a irritação, que é uma raiva com algo
que me geram um incômodo, por exemplo, um barulho muito chato. Eu hoje estou aqui, talvez vocês escutem bem de fundo, tem uma obra aqui perto e daí vários barulhos em função disso que ficam ali gerando essa irritação e a CNV então nos propõe a olhar para esse sentimento e não fugir dele, né? A minha irritação, por exemplo, com esse som, eu não tenho como jogar ela para debaixo do tapete, esconder, fingir que não está acontecendo. Mas eu posso verificar formas que eu posso me relacionar com esse sentimento a partir dos estímulos que eu tenho ao meu redor. Outro sentimento muito, muito significativo, por exemplo, é a gratidão, né? Quando a gente tem quando a gente tem necessidades que estão sendo super bem supridas, por eu receber ajuda de alguém, por eu receber carinho de alguém, por eu estar, enfim, com a minha geladeira com comida, né? Por eu ter um emprego, esse tipo de coisa, quando a gente para pensar, vem esse sentimento de gratidão quando a gente olha para o que está sendo suprido. É muito comum isso, é bem bacana a gente exercitar a gratidão quando é possível. E a CNV, então, se propõe a proporcionar esse espaço de olhar para os sentimentos, para o que está vivo em mim e também nos convida a prestar mais atenção aos sentimentos que estão vivos na outra pessoa. Quando a gente fala que estão vivos, é que estão ativos, que estão precisando de atenção naquele momento. Então, principalmente quando eu estou numa situação de conflito, é importante olhar para isso, porque o sentimento vai ser um canal em que eu posso criar esse espaço de diálogo e entender realmente o que essa pessoa está sentindo, o que ela está precisando, em que nós estamos nos chocando, no que as necessidades dela estão se chocando com as minhas. E a CNV vai nos mostrando como gerar, a partir desse choque, a gente ir criando esses espaços e tecendo a empatia, tecendo a compaixão, tecendo o apoio. E não significa que eu precise ceder a tudo que a outra pessoa quer, mas que eu possa entendê-la e que eu possa encontrar e construir estratégias com ela para solucionar a situação. Mas isso daí é tema para um próximo vídeo. Por hoje, eu acho que era isso, né? A proposta desses vídeos é eles serem curtinhos, para dar um gostinho para vocês a respeito da CNV. E se vocês acharem interessante, procurem mais, leiam o livro do Marshall, busquem cursos, formações. Aqui embaixo eu vou deixar também um curso que eu tenho na Udemy. Também estou preparando um outro projeto agora, que eu quero dar uma aprofundada em algumas coisas. E tem várias comunidades de CNV que você pode achar no Instagram, enfim, o negócio está crescendo e eu acho super bacana isso. Então, beijos e até a próxima! Você chorou durante o vídeo inteiro, Fiona. É você. O teu irmão tá quietinho aqui do lado.